pessoal, tá todo mundo bem? Eu espero que sim. Seja bem-vindo à nave Química Fisiológica, um canal com pequenas gotas de conhecimento. Meu nome é Adriana Pedrenho e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da fase metabólica de jejum. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa fase metabólica chamada de jejum, ocorre diminuição plasmática tanto da concentração de glicose como da concentração de aminoácidos. Isso reflete na secreção de insulina, que é diminuída, e um aumento da secreção de glucagon. E essa mobilização hormonal, ela tem duas grandes prioridades. A primeira é manter os níveis de glicose plasmática. E a segunda é mobilizar os ácidos graxos do estoque, promovendo a lipólise e assim poder utilizar esses ácidos graxos como energia, seja na forma de ácidos graxos ou ainda como corpos cetônicos. A gente já discutiu anteriormente, os aminoácidos formam um importante depósito de precursores da glicose e de substratos precursores de energia. Entretanto, durante o jejum ou subnutrição prolongada, não seria vantajoso para os animais depender muito de seus músculos esqueléticos como fonte de energia, porque isso poderia culminar em fraqueza intensa por consumo das proteínas musculares. Então, existem mecanismos protetores de preservação da musculatura esquelética durante o jejum. E o que vai acontecer é que a energia vai ser gerada principalmente pela degradação dos triglicerídeos do tecido adiposo através dos ácidos graxos que são liberados pelo tecido adiposo, enquanto que os aminoácidos provindos do músculos vão ainda continuar mantendo uma taxa de neoglicogênese basal para que possa ser suprida a demanda de glicose pelos tecidos que utilizam glicose preferencialmente. Aqui no esquema nós não vemos essa utilização, mas ela acontece porque é necessária glicose para manter tecidos como os eritrócitos, que a gente sabe que não tem mitocôndria e, portanto, não são capazes de utilizar os ácidos graxos ou a acetil-CoA como fonte de energia, assim como também a medula renal e o próprio sistema nervoso central, que consome glicose preferencialmente, podendo ter áreas que só utilizam glicose também, como é o caso da retina. Então, a lipólise continua durante o jejum, liberando ácidos graxos que serão transportados pela albumina até os tecidos, e esses ácidos graxos são captados, na sua maioria, pelo próprio fígado, onde eles são convertidos em acetil-CoA, e esse acetil-CoA normalmente entraria no ciclo de Krebs. Mas nós estamos numa situação metabólica onde os intermediários do ciclo de Krebs estão sendo captados para a via de gliconeogênese. Portanto, a concentração dos intermediários e principalmente a de oxalacetato é mais baixa. E o acetil-CoA não vai para o ciclo de Krebs, começa a se acumular e acaba seguindo uma via do metabolismo secundário para a formação de corpos cetônicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato e a acetona. Esses corpos cetônicos, então, são exportados para o sangue e no sangue vão circular e serão captados por tecidos como o coração, músculo esquelético, rim e até mesmo o cérebro. Nesses tecidos, os corpos cetônicos captados são biotransformados em acetil-CoA e essa acetil-CoA aqui é que entra no ciclo de Krebs. Isso é possível porque nestes tecidos extrahepáticos não ocorre a gliconeogênese, portanto o ciclo de Krebs está ativo e o acetil-CoA pode ser utilizado para gerar energia na célula.
Esse gráfico é do livro Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas, do Devlin, e ele aborda o efeito do jejum sobre a homeostase da glicose. Então, nós temos aqui 5 fases da homeostase da glicose no homem. Ele mostra de onde provém a glicose que está sendo usada em horas ou dias de depressão de alimentação, ou seja, de jejum. Então, no início, a gente tem que a glicose provém da fonte externa, ou seja, exógena. É a glicose que está sendo absorvida. É essa glicose que é usada pelo organismo. Uma vez esgotado esse suprimento, a glicogenólise hepática mantém os níveis de glicose sanguínea. Isso aqui é durante a fase 2. E ao mesmo tempo, nós vemos aqui, já inicia a gliconeogênese. Lembrando que a síntese de glicose pela gliconeogênese utiliza como precursor os esqueletos carbônicos dos aminoácidos resultantes da proteólise muscular, como a gente já falou na fase de absorção. Então, nessa fase 3, é a gliconeogênese, que é a principal fonte de glicose sanguínea. E após extinguir toda a reserva de glicogênio hepático, a gliconeogênese é a única fonte de glicose. Então, no jejum, inclusive no jejum prolongado, nós temos que quem vai manter a glicemia é a gliconeogênese. Esse gráfico ele evidencia que a gordura corporal é a nossa principal defesa contra a privação alimentar. Então, nós temos aqui o curso da fome, semanas de jejum. E o que a gente observa é que a reserva energética armazenada de glicogênio, ela acaba rapidamente. Então, o glicogênio mantido como reserva energética corporal, ele dura cerca de 1 dia, aproximadamente. As outras reservas são utilizadas logo no início da privação. Então, nós vemos aqui que tanto as proteínas quanto as gorduras estão em azul e as proteínas em verde, são utilizadas logo nas primeiras horas de jejum. Mas chega um momento que as proteínas começam a ser poupadas, porque como a gente já falou, caso o animal continue usando os aminoácidos para sintetizar a glicose livremente, ele vai sofrer uma grande depressão de proteínas musculares e isso vai trazer problemas até mesmo locomotores. Então, o que acontece é que o organismo começa a privar o consumo de proteínas e priorizar o consumo de ácidos graxos, de lipídios. É claro que isso aqui é às custas da produção de corpos cetônicos e que muitas vezes podem causar transtornos no sistema nervoso, uma vez que os corpos cetônicos são neurotóxicos. Por último, realmente o organismo começa a abrir mão da preservação das proteínas e começa a utilizar elas para degradação. Mas isso aqui são semanas, 6, 7 semanas de jejum. Então, são situações metabólicas muito particulares e especiais, é um jejum muito prolongado. Fisiologicamente, isso não acontece. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu joinha, inscrever-se e ativar o sininho para se tornar um tripulante da nave.